Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre figuras, formas, a relação entre duas figuras, padrões, lógica. É isso que nós vamos estudar. Vamos lá então? A primeira questão é para a gente escolher a figura que falta, ou seja, a figura que melhor se encaixa aí neste ponto de interrogação. A gente pode analisar pelas linhas, fica mais fácil começar por elas. Vamos começar lá pela primeira linha. A gente tem a primeira linha na primeira posição, nós temos aqui um quadrado e aqui um quadrado menor. E na terceira posição nós temos um quadrado, o mesmo quadrado da primeira posição, mas com um quadrado em branco dentro. É como se esse quadradinho pulasse para o quadrado azul e o descolorisse. Esse quadrado aqui, esse quadrado preto, pula para este quadrado e o descolore. Você vai receber aí essa atividade em preto e em branco, mas a cor não vai influenciar, porque este quadrado descolore o que está aqui. Aí não importa se ele é azul, se é vermelho, se é preto também. O que importa é que esse padrão, essa relação entre essas duas figuras é uma relação de tirar a cor uma da outra. Então não importa qual vai ser a cor. Esse é um padrão, essa é uma lógica que a gente percebeu dessa figura para essa que resultou nessa. Agora nós vamos observar se esse mesmo padrão se repete na segunda linha. Vamos lá para a segunda linha. Na segunda linha nós temos aqui um quadrado, depois nós temos um quadrado menor, quadrado preto. Depois, na terceira posição, nós temos aqui um quadrado e um quadrado descolorido dentro. Esse padrão também se repetiu. O quadrado preto é como se tivesse pulado para dentro do quadrado, o outro quadrado, o quadrado maior, e eu tivesse descolorido. Também se repetiu. Então, esse padrão que tem na primeira linha, que tem na segunda linha, também vai ter que ter na terceira linha. Senão a gente não tem como descobrir qual figura que falta, que melhor se encaixa. A gente tem que descobrir um padrão que se repete nas linhas. Se repetiu na primeira linha e na segunda linha, tem que repetir consequentemente na terceira linha. Então, a figura do meio, que é esse círculo, ele vai pular para dentro da primeira figura e a descolorir. É essa a lógica. Qual figura aqui abaixo que melhor representa essa lógica? Será que é a A? Será que é a B, C, D, E, F? É isso que você vai ter que pensar. Olha para você ver. A parte que descolore é um círculo, né? Então, a parte descolorida aqui dentro desse quadrado vai ter que ser um círculo também. Será que este aqui dentro tem um círculo? Da letra C e da letra B. Será que é um círculo que tem dentro? Aí você vai analisar qual figura, qual quadrado aí dessas alternativas tem um círculo dentro. Um círculo descolorido. Certinho? Vamos para a próxima alternativa. Nós temos aqui uma série de figuras. Nós temos que colocar uma figura no lugar deste ponto de interrogação. A gente pode analisar lá pela primeira figura. Nós temos aqui uma circunferência. E depois, na segunda posição, essa circunferência perdeu uma parte. É como se ela tivesse perdido 25%
da sua área, ou 1/4 da sua área. Na próxima, na terceira posição, a figura, nós temos aí metade de uma circunferência, como se ela tivesse perdido mais 25%, ou seja, mais 1/4. Então, de uma posição para outra, perde-se 25%, ou seja, perde-se uma fatia de pizza. Vamos comparar essa circunferência como uma pizza. Da primeira posição para a segunda, perdeu uma fatia. Da segunda posição para a terceira posição, perdeu mais uma fatia. Então, consequentemente, da terceira posição para a quarta posição, a figura perderá mais uma fatia. A figura está diminuindo. A pizza está diminuindo. Será que, por exemplo, eu poderia considerar letra D? Eu não poderia considerar, porque a letra D é uma figura completa, é uma figura inteira. Não posso considerá-la porque aqui neste ponto de interrogação vai ser uma figura menor que uma pizza inteira, que uma circunferência inteira. Certinho? Este é o padrão. De uma posição para outra diminui-se uma parte da circunferência, ou seja, uma parte da pizza. Agora, próxima questão, questão 2. Nós vamos escrever o nome das figuras. É para escolher desse pergaminho. Nós temos aqui pirâmide quadrangular, icosaedro, dodecaedro, octaedro e tetraedro. Você vai relacionar a figura com os nomes do pergaminho e escrever a resposta aqui abaixo. Vamos analisar essas figuras? Um tetraedro, ele é uma figura com 4 faces. Ele é chamado de pirâmide triangular. Ele tem esses dois nomes, ele é conhecido por esses dois nomes, como tetraedro ou pirâmide triangular, ou seja, tem a base em formato de um triângulo. Uma pirâmide, ela tem uma base e as faces laterais, e um vértice. É o que acontece com esse tetraedro. Ele tem um vértice lá na ponta, e aqui o vértice, e tem as faces laterais, 1, 2, 3, a face lá atrás, e tem a base, aqui a base. Certinho? Este é o tetraedro. Ou uma pirâmide de base triangular. A próxima figura é um octaedro. O octaedro, ele também é um poliedro, assim como a figura anterior. Assim como o tetraedro, o octaedro também é um poliedro. Poliedro são figuras, são corpos com faces planas. Então, o octaedro também pode ser classificado como um poliedro. Uma coisa interessante do octaedro é que ele tem um formato, ele como se fosse a fusão de duas pirâmides quadrangulares, ou seja, duas pirâmides de bases quadradas. É isso que acontece com o octaedro. É como se as bases de uma pirâmide quadrangular, a base de duas pirâmides quadrangulares se juntassem e formassem essa figura aí. Certinho? Próxima figura é o dodecaedro. O dodecaedro, ele tem 12 faces. Ele também é um poliedro, porque ele tem as faces planas. E
outra coisa interessante é que as faces do dodecaedro são polígonos em forma de pentágono, ou seja, são faces em forma poligonal e que tem e cada face tem 5 lados, né? Ou seja, são faces com formato de pentágono. A próxima figura é o icosaedro. O icosaedro ele tem 20 faces e cada face tem um formato de um triângulo. Certinho? Este é o icosaedro. E a próxima figura é a pirâmide quadrangular. A pirâmide quadrangular, assim como o nome sugere, tem uma parte quadrada. E essa parte quadrada é a base. Essa parte aqui, ó, é a base da pirâmide. Tem que ser a base, porque as faces, em uma pirâmide, as faces laterais são sempre em formato de um triângulo, então não pode ser. Se a pirâmide é quadrangular, consequentemente, essa parte quadrada tem que ser a base, não pode ser nenhuma das faces. Se for, não é pirâmide, porque em uma pirâmide, as faces laterais são triangulares, mas as bases não importam. A base pode ser até triangular também, pode ser quadrada como aqui, pode ser pentagonal, hexagonal, heptagonal, assim por diante. Certinho? Então é isso. Muito obrigado por sua atenção e até mais.